Lá no Alesp em Pauta de hoje, vamos conhecer o trabalho da Rota, Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar, que completou 54 anos de atuação, e também vamos falar sobre a inteligência da Polícia do Estado de São Paulo. Para essa conversa eu recebo o Coronel Pedro Luiz, que é chefe da inteligência da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de poder tratar de assuntos tão importantes para todos nós. O que agradeço por ter aceito o convite. Para começar, eu queria que o senhor falasse para a gente o que é a Rota. 54 anos, a gente com certeza já ouviu falar sobre ela, já viu também ali os carros táticos na rua, mas qual a atuação dela? Então, eu vou tentar começar pedagogicamente, né? A Rota é um acrônimo e, na verdade, ela é um acrônimo que se refere a um padrão de atividade policial que se consolidou pela sua capacidade de enfrentamento à criminalidade mais complexa. Hoje a gente dá o nome de criminalidade organizada para isso. Mas o acrônimo, na verdade, corresponde à expressão Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar. É uma atividade desenvolvida pelo 1º Batalhão de Choque Tobias de Aguiar, que é a primeira unidade da Polícia Militar em São Paulo. Então, a Rota, o batalhão é de 1891, o 1º Batalhão de Choque. Ele teve várias designações, mas ele ocupa a mesma instalação e é a primeira instalação do Estado de São Paulo constituída especificamente para aquartelar uma unidade policial. A obra foi finalizada em 1891, um projeto arquitetônico de Ramos de Azevedo, né, assim, com padrão de construção da época, várias outras obras e prédios públicos importantes também, que foram construídos a partir de projetos de Ramos de Azevedo. Sobre o prédio, interessante também mencionar, porque ele é, na verdade, uma cópia de um quartel da Legião Estrangeira do Marrocos. E ele tem como característica a possibilidade, por exemplo, de rearranjo de efetivos de forma emergencial. Então, ele tinha uma rede de túneis subterrâneos que conectavam o batalhão a todas as ruas laterais e fronteiriças. Esse túnel hoje não se presta mais a essa finalidade depois do metrô. A construção do metrô na década de 70 e 80 acabou limitando a extensão do metrô, dos túneis, mas eles ainda existem de uma forma, hoje são muito mais assim, apreciados do ponto de vista histórico, não mais tendo utilidade, por exemplo, de deslocamento de efetivos. Então a Rota, né, dentro do 1º Batalhão de Choque, foi constituída em 1970 para lidar com um problema que naquela época era prioridade em segurança pública, que eram os ataques terroristas que visavam, na maior parte das vezes, os estabelecimentos bancários. Então, o primeiro nome da atividade foi Ronda Bancária, e depois da sua consolidação, estratégia, modelo doutrinário, ela passou a se denominar Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar. E há 54 anos ela tem se aprimorado e se especializado hoje centralmente, nuclearmente, no enfrentamento ao crime organizado. O lugar que fica, né, ali esse prédio histórico, como o senhor acabou de falar para a gente, é ali no Tiradentes, né? Isso, chama Quartel da Luz, fica ao lado da estação Tiradentes do metrô, colado. Todo mundo conhece, quando passa ali já vê, né, ali uns muros com uma cor meio alaranjada, amarelada, enfim, que daí todo mundo já sabe que ali é a Rota. Os policiais que fazem parte da Rota são treinados de uma forma diferente, são profissionais ali, a gente pode falar até de elite? Sim. O modelo de atividade do batalhão da Rota hoje, ele é um modelo que ele recebe a designação de patrulhamento tático do ponto de vista conceitual. O que significa isso? É um tipo de policiamento que é mais bem equipado e formado por policiais com um nível de capacitação superior, voltado especificamente a enfrentar a modalidade de crimes mais complexas. Então, o crime organizado aparece na ponta, mas crimes, roubos envolvendo quadrilhas, que não necessariamente tenham relação com facções criminosas, mas esse modelo de patrulhamento tático ele não é só realizado pela Rota no estado de São Paulo. Então, existem batalhões de ações especiais distribuídos em todo o estado que têm a afinidade com o tema, mas a Rota é a matriz doutrinária desse modelo de policiamento que se consolidou como referência não só nacional, mas mundial de policiamento tático.
Por que mundial? Porque a gente recebe policiais do mundo inteiro para ter contato com a doutrina e com as táticas que são desempenhadas. Porque o policiamento motorizado é um tipo de policiamento que ele, obviamente, ele tem uma série de características muito pontuais. Então, se a gente separar ações especiais de polícia no Brasil, a gente vai entender ou lembrar de algumas ações especiais, como, por exemplo, o BOPE no Rio de Janeiro, que se notabilizaram por atividades não motorizadas, mas por ações de deslocamento de efetivos especializados em ambiente também conflagrado, como é o caso dos morros cariocas. Então, no nosso caso, o Batalhão da Rota, ele, além de dominar esses procedimentos também de polícia tática em contextos também conflagrados, ele se notabilizou no cenário nacional e internacional por desenvolver táticas e técnicas de policiamento motorizado muito apurados. Eu lembro que uma época tínhamos várias notícias de sequestros aqui no estado de São Paulo. E a gente também escutava falar que a rota chegava e nesses lugares até para quebrar ali o cerco dos bandidos, enfim. Era isso também? Hoje em dia a gente pode falar que até essa modalidade de sequestro está menor ou... Eu não sei se eu entendi bem. O crime de extorsão mediante sequestro, ele teve momentos históricos. Então, eu lembro que ele surge impactando a sociedade brasileira com alguns casos de sequestros envolvendo criminosos internacionais. Tanto é que a partir, na década de 90, a lei do crime hediondo, ela foi basicamente inspirada, ou motivada por esse episódio de sequestro de personalidades nacionais. Mas esse tipo de modelo de sequestro ele não aconteceu mais. Assim, não tem, no estado de São Paulo, a incidência desse tipo de fenômeno era muito pequena. Sim. Nós tivemos, durante o início da década de 2000, uma fase em que esse crime, que do texto legal ele é exatamente o mesmo, mas a forma de ser executado no comecinho da década de 2000 foi muito diferente, que era uma forma muito fluida de se obter os valores de resgate. As quadrilhas abordavam veículos com família completa, ocupando o veículo, liberavam um membro da família, basicamente o pai de família, o homem, e mantinham o resto da família, esposa, filho, em cativeiro até que o dono do carro ele conseguisse obter o valor que já tinha sido negociado. Esse tipo de sequestro ele era praticado meio que de forma industrial, então tinham cativeiros que recebiam diversas vítimas e por ter duração muito pequena, porque esse sequestro tradicional às vezes ele levava 30 dias, 2 meses. Esses sequestros eles eram muito rápidos, eles tinham a solução, a situação era consumada em menos de 12 horas na maior parte das vezes e por isso ele passou a ser denominado sequestro overnight. Também e nessa época, efetivamente, eu era chefe da inteligência do batalhão Tobias de Aguiar e foi uma das ações que acabaram sendo ou se transformando em prioridade, porque havia um volume muito grande de ocorrências de sequestro abertas no Estado e que acabava, por exemplo, superando a capacidade dos órgãos que tinham especialidade ou atribuição específica para lidar com o sequestro, como, por exemplo, as equipes da Polícia Civil voltadas anti-sequestro. Então, naquele momento, o governo ele acabou ampliando o escopo da inteligência policial para que a gente pudesse fazer frente ao fenômeno e o resultado foi muito positivo. Então, várias quadrilhas foram desarticuladas, eu gosto de falar porque essa medalha que eu tenho, a Laura é do mérito pessoal em primeiro grau, é o mais alto nível de condecoração policial, e eu consegui os níveis dessa medalha quanto chefe da agência de inteligência, depois de solucionar diversos casos de sequestro desse tipo overnight, na década de 2000. Atualmente, a gente tem uma questão envolvendo o PIX, aí tem muito mais relação com essa facilidade de transferência de recurso pela via eletrônica e isso tem impactado, não é mais, foi um problema em 23, a extorsão mediante sequestro para fim, por exemplo, de operar as transferências por PIX. Isso não acontece mais, a incidência reduziu muito porque o aparato de segurança se organizou, conseguiu identificar, porque tem uma modelagem de funções, quem recebe, quem rende, quem faz a interceptação, para onde leva.
um trabalho conjugado entre polícia militar, polícia civil e até o segmento bancário de telefonia móvel, acabou culminando com uma redução drástica, tanto que o fenômeno hoje não é mais uma questão que nos preocupa. Mas o problema, né, por trás dessas variações é exatamente o contexto de oportunidade. Então, as pessoas adoram dizer ou tratar disso como, né, migração criminal, mas na verdade o crime ele vai se acomodar, ele se concentra exatamente naqueles contextos de maior concentração de disponibilidades, a gente fala de oportunidades. Então essas ações criminosas, elas, quando bem estudadas, elas permitem, por exemplo, o planejamento policial identificar a variável que é suscetível de intervenção, e quando a intervenção ela toca no ponto que é crucial, a gente consegue intervir de forma positiva no fenômeno criminal. Você falou de alguns crimes que, por um período ali, eles ganharam um número muito grande, né, de ocorrências, mas depois eles também começaram a sumir. O senhor falou que também tem essa questão da oportunidade, mas quando o trabalho ele é efetivo, então ele é pensado, ele é planejado, isso também traz, né, não pode falar extirpar, porque não é completamente, mas pelo menos diminuir e controlar, né? Sim, mas essa é a grande... A gente, assim, teoricamente existem algumas fórmulas, assim, que assim é meio chato, né, falar de teoria, mas existem modelos de prevenção que eles meio que organizam esse raciocínio lógico analítico antecedente para viabilizar, por exemplo, a escolha da melhor forma de intervenção. Então, a grande questão hoje, falando de crime organizado ou não de crime organizado, é que não existe nenhum fenômeno criminal impactante que ele dependa só da ação de um único órgão policial. Então, as ações de polícia ou do aparato de segurança pública, todas hoje, que se prestam a enfrentar problemas criminosos relevantes, elas são multidisciplinares. Porque vai acontecer de eu identificar um fator que é relevante para a prevenção de um incidente criminal que não é ou não está sujeito, por exemplo, à atuação da polícia. Mas, de uma forma muito simplificada, são duas talvez as ramificações de intervenções que visam prevenção hoje de uma forma pedagógica. Primeiro, eu tenho que reduzir o volume de oportunidades nos ambientes, entender por que o roubo de celular acontece aqui e por que ele não acontece aqui. Meio que um raciocínio epidemiológico, é mais ou menos como descobriram a relação do tabaco com câncer. Eu comparo a população saudável com a doente, encontro o fator de proteção e de risco e invisto na política pública para incentivar o incremento do fator de risco e a redução o incremento do fator de proteção e a redução do fator de risco. Essa é a lógica que nós aplicamos nas análises que se prestam a prevenir ou reduzir o crime. Esse é o primeiro ponto, não? Eu reduzo a oportunidade, entendo o que acontece, por que celular dessa marca, por que esse tipo de veículo, entendo por que essa rua e não a outra. Então, em algumas situações, e não são poucas, as intervenções não são policiais. No segundo ramo, aí a gente configura ou concentra o grosso das atividades policiais, que são voltadas à identificação e prisão de criminosos. Então, toda a estratégia de prevenção hoje ela tem essa característica ambivalente. O foco preventivo e antecedente em ambiente, mas sem deixar de me preocupar com a minha responsabilidade de identificar e prender. Por quê? Porque tudo isso visa tornar o crime mais difícil. Tem também teorias várias que falam a respeito disso, mas a lógica ela é meio que cartesiana. Quanto maior é a dificuldade que eu imponho para a execução do ato criminoso, menos possível, menos potencial vai ser o seu escalonamento. Isso funciona muito bem. Quando as duas ações são combinadas, o resultado tende a ser bem sucedido. É exatamente isso que nós fazemos em São Paulo hoje. A gente está numa situação assim inusitada, que é até importante compartilhar com todos. A gente está atravessando talvez uma das piores crises de falta de pessoal da história da polícia. Mas a gente conseguiu mesmo nessas condições uma performance de controle e redução de criminalidade também recorde. A gente está aprendendo muito mais e está reduzindo muito o indicador criminal. A taxa de homicídio no estado de São Paulo hoje é a menor em 24 anos.
Nossa, então, e é um dado que não é, assim, não chega ao conhecimento do grande público, por isso que é sempre importante como é que a polícia, como é que a Secretaria da Segurança, como o governo do Estado consegue isso, por meio dessas estratégias que são multidisciplinares, que envolvem, né, envisionar os ambientes e responsabilizar quem pratica crime. Tecnologia também? Total. O core da estratégia de segurança hoje, né, da atual gestão, está relacionado à tecnologia e depende de uma ideia que está associada a um programa específico que recebeu o nome de Muralha Paulista. Ele acabou de ser oficializado por meio de um decreto, mas, assim, grosso modo, o que é o Muralha Paulista? É a ampliação do sensoriamento inteligente no ambiente público para que, a partir do sensoramento e captação de imagens, a gente cruze a informação que vem do sensor com as blacklists dos bancos de dados policiais e gere alerta ou conhecimento. Então, uma placa de carro roubada passa por um radar inteligente, isso gera um alerta para todo o recurso de policiamento que está próximo e todo mundo sabe para onde o carro está indo e se mobiliza para tentar realizar a prisão. Isso também evolui para a inteligência artificial. Então, por exemplo, numa área como a área central de São Paulo, a detectar a placa de carro roubado não é talvez a principal estratégia, porque os crimes que acontecem em áreas de muito fluxo de pessoas são crimes praticados a pé. Então, existem métodos de desenvolvimento de alertas por inteligência artificial que são derivados de associação de objetos. Então, eu pego o crime, que é o objeto da minha preocupação, interpreto, analiso, né, o que tem de comum na prática do crime, e para a tecnologia é só objeto. Aí toda vez que aquela combinação de objetos estiver no mesmo contexto, o alerta gera. Então, por exemplo, como é que é cometido o roubo de celular na região central? Bicicleta, calçada. Então, toda vez que o sistema ele identifica no lugar que é quente, que tem concentração de crime e que constata essa associação de objetos que tem relação com o modo de operação do crime, o policiamento ele é avisado. Isso tem gerado, assim, muito resultado. E, por último, a possibilidade de reconhecimento facial, que é uma questão ainda bastante nova, mas para também, né, e todo mundo saiba, nunca será a ideia de um sistema policial de reconhecimento facial e ambiente público monitorar todos. O sistema, ele, como eu disse, ele vai captar a imagem e vai fazer um cruzamento dessa imagem com a base de dado policial blacklist. São aquelas pessoas que têm pendências. Então, hoje o sistema ele está parametrizado, ainda isso não é não existe um fluxo estabelecido, porque depende de alguns ajustes, por exemplo, com o próprio Tribunal de Justiça, mas na medida em que a câmera identifica alguém que é procurado pela Justiça, ou que eventualmente está numa condição que implica em violação objetiva de um benefício, por exemplo, ele está lá em liberdade provisória, com condição de recolher ao seu domicílio no período noturno, ele está na rua às 2 da manhã. Então, o sistema parametrizado, ele consegue gerar esse alerta e a polícia toma providência. A ideia é que essas constatações de violação de benefício, elas sejam comunicadas de forma digital para o próprio Poder Judiciário, para que o juiz da execução tome conhecimento e instaure o devido processo disciplinar e, se for o caso, né, se o caso ele aconselhar, implicar em regressão de regime, assim, uma série de coisas. Mas o alvo principal é a captura de procurado. Só para vocês terem uma ideia, a gente, no ano de 23 e 24, quase que triplicou o volume de captura de procurado com base em tecnologia e essa ênfase em identificar criminosos, né? Então, do Carnaval. O Carnaval foi um sucesso retumbante em 2024, porque nós antecipamos ações policiais visando criminosos que estavam procurados por prática de crime que são comuns em período de Carnaval. A gente acabou desidratando a população de pessoas inclinadas a praticar crime durante o Carnaval. Nas semanas que antecederam o Carnaval, o resultado foi muito positivo. E falando sobre a questão da inteligência, da tecnologia, também a tecnologia é usada para coibir, né? Então, se temos muitas câmeras espalhadas, a probabilidade da pessoa olhar e falar, não, aqui não é
não é fácil para eu cometer algum crime, eu vou ser pego. A ideia é essa também? Também. Isso depende de uma série de questões, né? Então, quando o sistema de monitoramento foi pensado em São Paulo, eu participei do processo em 2008, talvez, foram as primeiras câmeras policiais instaladas, a ideia basicamente era que o equipamento de segurança ou de monitoramento ele servisse como, por exemplo, uma medida de dissuasão. Então, é identificado como é o modelo de alguns países, a câmera policial é identificada e todo mundo está ali passando próximo da câmera sabe que está sujeito a uma observação policial. Isso, obviamente, dissuade, ou assim, desaconselha aquele que pretendia fazer alguma coisa de errado, efetivamente fazer. Então, isso é uma estratégia, mas não é a única, porque essa estratégia depende visceralmente da minha capacidade de resposta. Então, se a câmera está postada num local em que crimes acontecem e a resposta policial não é condizente, o equipamento perde a sua capacidade de desmotivar quem quer praticar crime. Então, o sistema que eu me refiro, Muralha Paulista, tem esse perfil bem reduzido, porque esse tipo de câmera dissuasória, dependente de pronta resposta, ela também depende de um volume de pessoas ou de pessoal muito grande. Então, talvez a grande vantagem do sistema Muralha Paulista é o sensoramento inteligente, as câmeras são inteligentes. Não precisam estar efetivamente identificadas, mas podem estar. Mas o que acontece é que a informação que ele capta pode gerar uma ação policial, não naquele ponto, mas em um outro lugar completamente diferente. Então, uma medida de inteligência artificial muito comum é a triangulação, por exemplo, de placas de carros em contextos suspeitos. Assim, o caminhão que passa em 3 lugares do Brasil que são conhecidos por remeter droga para o interior do estado de São Paulo. Esses carros entram no estado de São Paulo já com alerta, são abordados e, eventualmente, alguma apreensão acaba decorrendo de uma lógica de correlação espacial muito simples, cartesiana. A inteligência ela também precisa trabalhar com a questão da diversidade de cada localidade, né? São Paulo, parece que a gente tem um Brasil aqui dentro. Cada lugar é diferente. Você está na capital paulista, na região central, é uma realidade. Você anda, sei lá, 30 minutos, você já está, sei lá, em outra cidade, outro município, que tem outra característica. Um pouquinho à frente já é outro, com uma característica mais rural e tal. Como fechar essa conta ou equilibrar, né, a segurança? Assim? É um ponto bem interessante isso, porque esse é um dos principais erros da gestão policial tradicional. Não considerar as peculiaridades locais. Porque, veja, eu tenho uma forma que nós conseguimos desenvolver para nos antecipar ao acontecimento do crime, para estabelecer estratégia de distribuição de ativos, foi entender os padrões de ocupação do solo, né? Que é o que está nas leis municipais de ocupação do solo, são os planos, o nome agora, plano diretor. Então, alguns municípios dão outro nome, mas o plano diretor é um anúncio de padrões de ocupação. O padrão de ocupação, isso é interessante porque isso também parece teoricamente muito abstrato, mas na prática é muito lógico. O padrão de ocupação que a lei municipal estabelece vai estabelecer o padrão de atividade econômica que predomina naquela determinada região. E é o padrão de atividade econômica que determina o padrão de atividade criminosa. Simples desse jeito. Simples. Então, se eu perguntar, assim, eu descrever para todo mundo quais são os tipos de bairro ou de ocupação que tem na cidade de São Paulo, eu tenho bairros residenciais de alto padrão com vertical, com construções verticais, horizontais, de médio padrão. Aí, se a gente não coloca o dado, né, na matriz para entender, acaba se confundindo, porque exatamente essas peculiaridades, elas parecem informar, mas em algum contexto, em algumas condições, elas acabam desinformando. Então, por exemplo, foi uma surpresa muito grande para todos nós quando a gente descobriu que, por exemplo, o roubo de carro estava associado a bairro de alto padrão vertical.
Depois que você assim, obtém esse dado, você começa a entender que tem uma lógica muito grande. Então, o padrão de registro de roubo de veículo no mundo inteiro sempre é no começo e no final do dia. Que é exatamente nas horas em que as pessoas saem e voltam do trabalho. E os bairros que são, assim, que têm essa característica de concentração de condomínios verticais de alto padrão, eles têm dificuldade de acesso. É um único acesso, uma única saída. Que no interior, por exemplo, acabam se comunicando com rodovia. Sim. Então, para o criminoso, ele tem assim, nesses horários, um volume de oportunidade abundante, carros novos passando todos num único lugar, sem muita condição da vítima poder optar por uma outra alternativa de caminho, e com uma facilidade de fuga muito grande, porque já está próximo de ramais aí, rodoviários que podem fazer com que ele desapareça em questão de segundos. Então, essa lógica de entender o padrão e o caminho que nós fazemos via de regra é oposto, ao contrário na polícia, porque em alguns contextos nós não temos acesso a essas informações municipais de forma fluida. Mas eu parto do caminho oposto, eu analiso as concentrações e entendo o que acontece naquele lugar. Por quê? O homicídio acontece aqui e não aqui. Então, acontece nas periferias de uma forma geral. E a partir dessas constatações a gente vai dimensionando, equalizando, modulando a estratégia. Então, é muito comum a gente escutar, e aí é por uma incorreção até de compreensão, que a polícia ela tem comportamentos diferentes em regiões diferentes. A polícia ela tem estratégias diferentes para os contextos diferentes, porque os contextos eles falam de forma diferente. Então, todo mundo tem essa ideia, mas os crimes de roubo de celular hoje e furto de celular são, assim, talvez uma das principais preocupações da segurança pública brasileira, que tem a ver, inclusive, hoje com extorsão, com movimentação fraude bancária. Eles tendem a acontecer nos lugares de maior concentração de população flutuante. Então, são as regiões centrais, comerciais e os ramais de transporte coletivo. São os pontos de maior concentração, sem medo de errar, mas eu tenho que saber. Então, não é a estratégia que mira o roubo de celular nesse contexto, obviamente não é a mesma que mira o ataque a carro forte no interior. Não é. E não tem nada a ver com outro tipo de percepção que não aquela derivada da análise do dado. O dado hoje, eu costumo brincar que em gestão policial não existe retórica. Assim, quem acha que a opinião ela é suficiente para justificar deliberação em segurança pública está desatualizado. Não tem, e isso é muito claro, porque as nossas bases de dados são públicas. Então, se eventualmente eu não seguir ou não me parametrizar pela lógica de frequência e distribuição dos episódios criminais, eu estou fazendo mau uso do dinheiro público, sem dúvida nenhuma. E a gente vê nesse governo, né, com o governador Tarcísio de Freitas, ele é, né, das Forças Armadas, né, policiais, e então já tem essa visão da segurança pública e também a visão tecnológica, né? Então, o que o senhor tem... O que o senhor está percebendo? É difícil de falar com ele, porque ele é bastante exigente com números. Então, se você não estiver preparado, nem... A gente brinca, se não quer brincar, não desce para o play, né? Para falar com ele é complicado, porque ele domina bastante a área de exatas. E no seu caso, né, o senhor trabalha muito com a interpretação de todos esses dados, né? Então, é complexo o trabalho. Não, é uma delícia, eu adoro. Mas isso que eu ia falar, ao mesmo tempo é bem gostoso, que é como se tivesse... É um jogo de ter ali as informações, entender essas informações e criar mecanismos para resolver, porque cada lugar é uma lógica diferente, né? Completamente diferente. Completamente diferente. Então, vou me atrever a mencionar o problema das cenas abertas de uso. Ainda é um problema, não está resolvido, mas eu posso dizer que os parâmetros que nós usamos e determinamos para aferir o sucesso da política, eles estão todos muito favoráveis. Então, qual era o problema, né, que estava associado ao fenômeno das cracolândias, hoje cenas abertas de uso? É a ocupação do espaço público para essa finalidade, para o fim claro e declarado de consumir droga.
A grande questão que se pôs assim, na atual gestão é discutir um pouco mais, problematizar um pouco mais as conclusões anteriores que, sim, quase que inquestionavelmente apontavam a raiz do problema para questões sanitárias e sociais apenas. Assim, e acaba que não só desonera, mas afasta a polícia, né, do que ela efetivamente tem que fazer. Então, dentro dessa lógica de ocupação irregular do espaço, eram dois os problemas que as comunidades elas, relatam de forma mais incidente. Primeiro, a insegurança pelo fato de não poder usar o espaço público como qualquer um deveria. Então, a ideia é básica. Por que eu tenho que permitir que essa fração de espaço público que está na frente de uma casa, de um comércio, ela possa ser usada pelo dependente que tem, né, tem um problema de saúde, sim, sem dúvida nenhuma, e em detrimento do interesse daqueles que moram e trabalham. Então, chamar essas pessoas das comunidades das áreas centrais também para participar do debate, foi o primeiro passo. Né? E aí, ouvindo um pouco mais essas pessoas, a gente consegue identificar algumas formas mais inteligentes de atuar. Mas um ponto que a gente não pode deixar nunca de considerar, que essas concentrações de usuários em determinados contextos, eles não geravam só um problema de percepção, né, de inconformismo, de preocupação, de medo, geravam crimes. A gente costuma dizer que são ecossistemas criminosos que acabam se formando nesses contextos, porque a droga entra e sai. Para conseguir comprar droga é preciso ter acesso a algum tipo de recurso econômico e o droga dependente, via de regra, não trabalha. Então, é um ciclo meio que óbvio, né? Assim, não tem, cartesiano, vai acontecer. Então, a gente conseguiu reduzir bruscamente, né, mas de uma forma muito importante, quase 70% de 23 para cá, a incidência de crime patrimonial associado a essa população que se concentra, que nós chamamos de fluxo na área central. E o volume de pessoas reduziu. Porque do ponto de vista policial é essa a questão, e do ponto de vista de ordem pública, né, criminal e ordem pública, é o quanto de gente que continua ainda frequentando, se mantendo nesse espaço. O número reduziu bastante, ainda há muito o que se fazer. Assim, depende de outras medidas também ambientais, de rever as estruturas de hotel que existem, acabam servindo para retroalimentar toda essa lógica criminosa, mas também por meio de estratégias policiais nós conseguimos contribuir para a redução dos fluxos. Então, por exemplo, a gente fez pela primeira vez na história, quantos anos nós escutamos falar de Cracolândia? Pela primeira vez na história, eu falo até com um pouco de nostalgia, porque eu já estou com 30 e alguns anos de atividade, e a gente nunca pôde dimensionar essa população. O que eu quero dizer é, quem são as pessoas que integram o fluxo? Será que eles são só dependentes? Será que eles... Nós começamos a sistematizar um método de atualização, né, das qualificações, e aí, por meio de parcerias, inclusive com o Poder Judiciário, nós começamos, por exemplo, a não só identificar, mas dar os encaminhamentos a partir de constatações de violação de benefício. Muitos daqueles drogadependentes que estavam frequentando o centro, eles estavam sujeitos a benefícios judiciais que, de forma objetiva, não permitiriam que eles estivessem naquele lugar. Então, é um condenado de Franco da Rocha que não poderia sair do município, ele está aqui. Então, essas medidas de comunicação ao judiciário da violação de benefício acabou, de uma forma indireta, contribuindo para redução do volume de pessoas e, né, é uma corrida entre gato e rato, né? Então, a gente está no caminho certo, tem conseguido resultados muito importantes. Acabou de acontecer uma operação muito importante na área central, que foi pela primeira vez também que em uma lógica de combate ao crime organizado, o Ministério Público e a Polícia Militar, eles se preocuparam, por exemplo, com a inclusão de medidas ambientais de revitalização do espaço no escopo da própria ação criminal. Então, o juiz criminal determinou fechamento de bares, de ferro velho, de hotéis, e o governador, estando conosco, ele dinamizou a atuação das outras agências. Então, a gente está muito otimista
com o que vai acontecer depois dessas medidas serem efetivamente implementadas e algumas delas culminando, inclusive, com desapropriações. Então, a gente está imaginando, já tem plano, inclusive, né? Não é problema mesmo, já tem plano do governo para reorganizar o espaço do centro, mas a gente, assim, não querendo, né, assumir esse compromisso, mas a gente vai ter surpresa boa nos próximos anos, com certeza. Que com bom. certeza. Espero que elas venham aqui para a gente conversar sobre elas, Sim, né? vai, de que maneira também a inteligência ela ajuda na prevenção? E eu falo ali na ponta, seria a ponta falando das crianças. Hoje a gente ainda tem, né, a questão das drogas, acho que principalmente as drogas nas regiões escolares, né? E que, querendo ou não, é um caminho para que muitas daquelas crianças também cheguem depois ao tráfico. E é um ciclo, né? Sim. Então fala um pouquinho para a gente sobre isso. Assim, não é também uma característica só paulista, né? Assim, alguns países já, há muitos anos, já se dedicam frações dos seus recursos exclusivamente para a segurança escolar. Isso acontece em São Paulo desde 1988. Em 88 foi estabelecido pelo governo do estado uma política de segurança escolar. E na Polícia Militar nós temos um programa de policiamento que se presta a fazer segurança dos ambientes escolares. Então, com pessoal capacitado, com pessoal especificamente preparado para esse tipo de demanda e para esse tipo de público, o que é absurdamente diferente de tudo que a gente acabou de falar. Né? Então, hoje eu tenho, e também é interessante dizer, a gente está em via de aprovar também um decreto que vai impor uma ação multidisciplinar, não só no caso da emergência, quando ela se apresenta, mas de uma forma antecipatória. Então, o que já está acontecendo? Hoje a educação e a segurança pública compartilham informações. A educação tem uma base de dados que ela registra comportamentos escolares desordeiros que podem repercutir em comportamento criminoso. E do outro lado, a polícia tem a sua base de dados de crimes que acontecem no ambiente escolar. Para fim de segurança escolar, o ambiente que interessa às estratégias não é só o escolar diretamente. É o ambiente escolar, o entorno da escola e a comunidade escolar. Então, pode acontecer, por exemplo, um episódio de bullying acontecer em um contexto absurdamente diferente, mas envolvendo atores daquele contexto, daquela comunidade escolar. Esse tipo de episódio ele tem que ser registrado e controlado. Então, tanto a polícia como a educação hoje estão compartilhando dados para conseguir entender, né, os padrões de registro ou de incidência e, a partir daí, estabelecer uma ideia de maior ou menor vulnerabilidade por estabelecimento escolar. E aí é mais ou menos a mesma coisa que a gente acabou de falar. Não é possível, por exemplo, que a gente chama de estabelecer medidas one size fits all, sabe? Aquele sapato que cabe a todos os pés. Esse método de diagnosticar com dado escolar e policial a condição daquela comunidade tem colocado a polícia muito mais próxima, muito mais eficientemente nos contextos em que ela precisa efetivamente estar. Então tem muita coisa para se acomodar, mas eu já tenho hoje um modelo que envolve, inclusive, uma mobilização permanente da própria Polícia Civil no ambiente virtual. Porque é uma preocupação, isso também não é uma novidade para ninguém, mas a maioria dos casos de violência escolar mais agudos, eles foram antecedidos por algum movimento criminoso na internet, antecipatório. Então, essa preocupação em monitorar os nichos de comunicação que tem sabidamente correlação com essa ideia de hostilizar, de radicalizar comportamento escolar, hoje são alvo de monitoramento constante. Isso é difícil, né? Porque eu estou, inclusive, desenvolvendo uma análise neste momento para tentar dimensionar o impacto econômico da prevenção. Então, quanto que a gente, ao reduzir o volume de roubo, contribuiu economicamente para a gestão pública? É mais ou menos a mesma coisa. O quanto é que esse serviço de cyberpatrulhamento, ele contribuiu para a redução dos fenômenos? A gente teve fenômenos, teve problemas nos últimos 2 anos, mas a incidência é muito menor do que a registrada em todo o estado. Todo o país, desculpa. Depois até que tivemos aquela situação lá na escola na Vila Sônia, né, com inclusive e outro a morte. Na Sapopemba.
São os que dois casos. foram muito próximos, inclusive. Nós depois até noticiamos aqui que escolas elas foram fechadas antes que acontecesse alguma coisa, porque vocês já estavam ali investigando, né? E também é interessante saber, o nível de colaboração entre as secretarias é tão grande hoje que as câmeras escolares são compartilhadas com a segurança pública. Não aquelas dentro do ambiente escolar, dentro da sala de aula, do ambiente pedagógico, mas as câmeras que estão nos ambientes de acesso público ao estabelecimento hoje são compartilhadas com a segurança. Então, eu tenho, por exemplo, como se no caso eu receber uma notícia de um risco ou de um comportamento anormal numa escola, eu tenho como, a priori, já me assenhorar da situação por meio das câmeras que as escolas têm. Nós temos, eu não vou chutar agora, não vou lembrar o dado específico, assim, exatamente, mas nós temos 93 mil câmeras hoje instaladas nas escolas públicas estaduais em todo o estado. Então, todo esse arsenal, ele nos alimenta na medida em que é necessário para qualificar a resposta policial e aumentar a eficiência da polícia para evitar os problemas. E até para a gente concluir aqui a nossa conversa, quando se fala em inteligência, a gente fala de, claro, tecnologia, mas a interpretação desses dados ela é feita de uma forma humana, por mais que a inteligência artificial veio aí para ajudar nessa interpretação, mas é o policial, o oficial que vai olhar aqueles dados e entendê-los. Então, fala um pouquinho dessa mudança também que o policial precisa ter, essa adaptação. É tudo hoje muita tecnologia, um olhar diferente. O que o policial precisa se atualizar? Primeiro, assim, eu acabei falando, a gente tem o cara que é de segurança, o cara que é técnico, ele acaba imaginando que ele começa a falar um monte de coisa e pula etapa. Então, a inteligência, não só a policial, mas a inteligência como atividade, ela tem o objetivo de produzir conhecimento útil à otimização ou ao aperfeiçoamento dos processos decisórios associados. Então, se eu estou com inteligência bancária, eu vou, obviamente, produzir informação ou conhecimento que seja útil ao gestor bancário, ser mais eficiente, abrir mais contas e assim sucessivamente. Em matéria de polícia ou segurança pública, a inteligência tem, obviamente, o pressuposto de aperfeiçoar a resposta policial e, a partir disso, reduzir a incidência do crime. E o que mudou, né? O que revolucionou o potencial policial analítico foi a geocodificação dos dados policiais. Então, isso não é um fenômeno tão novo, mas ele é pedra angular para o planejamento. Porque até o momento em que as polícias do mundo não tinham bases geocodificadas assim, na exatidão do registro, a gente não tinha condição de fazer as inferências que hoje são meio que protocolares. Então, essas conclusões, por exemplo, como é que eu vou interpretar o dado? Existem hipóteses que já estão estabelecidas pela literatura do mundo inteiro a partir de alguns tipos de crime. Quer ver o homicídio? Um negócio interessante, o homicídio cai no mundo inteiro exatamente da mesma forma. O que muda é apenas o momento histórico em que a redução acontece. Então, quem estuda o fenômeno e que não entende desse aspecto histórico, ele acaba dramatizando a questão hoje da predominância do homicídio em contexto privado. Né? Porque o homicídio em violência doméstica, em discussões entre não criminosos, vizinhos, porque essa é a característica. Então, o homicídio ele começa como um monstro incontrolável, todos matando a todos, se matando. Predominantemente é um modelo de crime que envolve criminosos, então tem uma correlação inicial com o crime organizado, mas depois que as estratégias de segurança começaram a tocar no homicídio que acontece no ambiente público, ele reduz e quase acaba no mundo inteiro. Sim, muda, mas a violência doméstica ela se mantém estável porque as políticas elas não são, né? Por haver essa predominância de ocorrência no espaço privado, a forma de intervenção do Estado, da segurança preventiva, ela é limitada, com certeza. Então, se eu tinha antigamente, para cada 100 casos,
20 casos de violência doméstica, agora que eu reduzi 80%, eu tenho 30 casos e 20 de violência doméstica. Então, naquele momento eu tinha... São dados assim, eles não são reais, mas eu estou só estimando para a gente ter uma ideia. Então, quando eu tinha 100 casos, violência doméstica correspondia a 20% dos homicídios, por exemplo. Entendi. Agora, com 30 casos, a violência doméstica corresponde a quase 90% dos episódios. Então, é um joguinho de número matemático, mas isso aconteceu no mundo inteiro. Na Europa, muito mais cedo do que na América do Norte, no Japão, muito mais cedo ainda, e aqui em São Paulo aconteceu. Eu não posso dizer hoje... olhando o fenômeno da criminalidade no estado de São Paulo de uma forma geral, que o homicídio é uma preocupação prioritária da segurança pública paulista, não é mais. Graças a Deus. Os nossos indicadores, as nossas taxas, né, populacionais de homicídio, elas estão comparáveis com as taxas das maiores e melhores cidades do mundo. Então, esse é um ponto, né? Mas a partir dessa lógica que a gente consegue entender, a partir da interpretação do dado que está na minha base geocodificado, eu consigo efetivamente impor um modelo de análise inteligente que se presta a resolver problemas locais. Eu também tenho uma solução para isso. Então, é que não dependa só do potencial analítico do profissional. Hoje, eu coloco todas as informações no mapa, uma base grande, assim, são séries históricas que hoje elas começaram a ser oficialmente organizadas no começo da década de 90, mais ou menos. Então, a gente tem uma série histórica importante, assim, parruda, e a partir desses dados eu consigo, no local, no território, porque nós temos divisões, né, de atribuição territorial, aquele gestor territorial ele vai, obviamente, sabendo quais são as suas principais preocupações, e aí como é que ele descobre isso? Lidando com comunidade, avaliando os dados. A prioridade das estratégias é uma construção hoje, que ela depende muito da interação da polícia com a comunidade local. Mas depois dele identificar quais são as prioridades, ele vai no sistema fazer os cruzamentos para identificar quais são os hotspots. Aqui nós demos um nome, né, em São Paulo, para o hotspot, que é a área de interesse de segurança pública, são as AISPs. E essas AISPs, elas recebem atenção específica de policiamento roteirizado. Então, as viaturas nossas não saem para fazer policiamento aleatório. Essas viaturas têm que atuar predominantemente nas áreas de maior registro do crime ou do problema que é a minha prioridade, e dentro desse contexto elas cumprem roteiros de policiamento. Nós chamamos isso de cartão de prioridade de patrulhamento. Então, essa lógica, né, acaba, de uma forma ou de outra, mecanizando a análise, mas ela depende desse diagnóstico inicial. Se o diagnóstico inicial de prioridade ele não for bem feito, ele pode eventualmente conduzir a decisão não tão acertada. E esse mesmo sistema, eu pretendo, isso a gente está também conosco para desenvolver e finalizar, ele vai ser usado para avaliação de resultado. Então, na mesma medida em que ele identifica os pontos de maior interesse, roteiriza o deslocamento das viaturas, ele depois de um período que eu parametrizar, a gente hoje faz a reavaliação das políticas e estratégias a cada 30 dias. Então, esses relatórios de análise vão acabar acontecendo também automaticamente por meio do mesmo sistema. Então, aperta o botão, sai, perdi, ganhei, não funcionou, mudo a estratégia e ciclo, né, PDCA sem parar, permanentemente. Bom, quero agradecer a participação hoje aqui com a gente, o Coronel Pedro Luiz, que é chefe da inteligência da Polícia Militar do Estado de São Paulo, falou sobre os 34 anos da Rota e também da inteligência aqui no Estado de São Paulo, como a polícia, a segurança pública tem trabalhado para nos colocar em segurança. E quanto mais as ações elas são pensadas, organizadas, elas são mais assertivas. É o que a gente conseguiu entender de toda essa conversa. Então, quanto mais pensar ali, né, com antecedência, prever ali o que pode acontecer, isso inibe que realmente aconteça. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado e contem sempre com a gente. Toda vez que for, será um prazer muito grande vir conversar com vocês. Obrigada. Bom, a Alesp Cidadania fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Até mais. Tchau, tchau.